Olá, boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é o Narrador Clássico. E hoje eu vou trazer aqui um tema que foi pedido, né? Bastante pedido até pra mim, pessoal nos comentários. Narrador, fala aí dos caçadores de vampiro. Fala aí como é que é, existe mesmo, como é que funciona isso? E é justamente sobre isso que eu vou estar falando no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, peço a você que não é inscrito, certo, aqui no canal, porque muita gente não é inscrita do canal, assiste os vídeos, mas não se inscreve. Então, se você é um desses, peço gentilmente que você se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe aí o vídeo com aquele seu colega que quer ser caçador, que acha que é caçador, né? Comenta aí o que é que você tá achando. Vamos aumentar essa corrente, pois o canal é feito para vocês, para a gente esclarecer aqui, desvendar de forma séria e verdadeira o sobrenatural. Esse canal aqui é para mandar real sobre isso, tá bom? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, caçadores de vampiros, né? Diferente dos caçadores paranormais ou sobrenaturais, que eu fiz um vídeo aqui no canal, vou estar deixando aqui nas playlists e até o link aqui na descrição desse vídeo para você ver caso não tenha visto. Os caçadores de vampiros, eles são uma classe um pouco diferente. Primeiramente, esses caçadores, eles não têm um interesse investigativo, um interesse de solucionar casos envolvendo o sobrenatural ou paranormal, qualquer outro tipo de criatura. Eles têm um interesse pessoal em exterminar a raça dos vampiros, ou seja, eles têm uma questão pessoal muito envolvida no meio desse trabalho, por assim dizer. Então, na sua esmagadora maioria, esses tais caçadores eles entram nesse mundo da caça sobrenatural, do paranormal, por questão de vingança, né? Vingança pessoal, ou então por algum atrito que tiveram com a raça dos vampiros, algum tipo de desentendimento, ou então até alguns, né? Em raros casos, isso aqui, certo? Alguns humanos desgostosos por não terem sido transformados, ou por terem sido abandonados aí pelo seu Siri, ou por nunca terem tido seu chamado atendido, ou pessoas aí com certos problemas psicológicos acabam botando na cabeça que tem que exterminar todos os vampiros, que eles não prestam, que são criaturas do mal e etc. Então tem esses fatores, essas divisões, mas a maioria, eu diria que 98% dos casos, né, que esses caçadores são criados é por vingança, certo? Um vampiro. Porque vampiros, pessoal, costumam se alimentar de sangue humano. Eu tô falando isso aqui, parece meio óbvio, mas tem gente que esquece desse detalhe. E nesse processo, pessoas morrem. E essas pessoas têm famílias, né? Tem pai, tem mãe, tem filhos, tem irmãos, enfim, tem maridos, tem esposas. E quando esse pessoal descobre qual foi a causa da morte do seu ente querido, eles querem vingança, eles querem justiça primeiro, depois vingança. Imagina a sua situação, você é casado, você tá aí é casado, tem sua esposa, tem filhos, e um belo dia a sua esposa vai para o trabalho, ela sai de casa, né, a rotina normal, e do nada sua esposa não volta para casa. Você fica indignado, oh, o que foi que aconteceu, né? Começa a procurar. E quando descobre o que aconteceu, descobre que ela foi assassinada. Mas não foi um assassinato qualquer. Foi um assassinato feito por uma criatura sobrenatural, que até muito pouco tempo você pensou que não existia. Que no caso foi um vampiro. Quando é concluída essa investigação, geralmente a pessoa move essa investigação por conta própria, pois a polícia, nenhuma autoridade vai se indignar em investigar um caso sobrenatural. É muito comum, inclusive, você ver pessoas que foram atacadas por animais estranhos, pessoas que morreram, que simplesmente a polícia dá o caso por encerrado, é arquivado misteriosamente. Por que será, né? E nessas situações é muito comum isso acontecer. A pessoa simplesmente desaparece, ou então tem todo o sangue sugado, dilacerada. E quando a família, ou no caso alguém específico, descobre que foi um vampiro, essas pessoas começam a estudar essas criaturas, estudar suas fraquezas, estudar sua biologia, estudar seus hábitos para poder caçá-los, né? Se vingar deles pelaquela morte. Então é assim que funciona, é assim que acontece. Geralmente esses caçadores eles se unem em ordens, né? Pequenas ordens ali ou clubes,
de caça, como eles chamam, para poder unirem forças contra os vampiros, pois, como eu já expliquei em alguns vídeos, os vampiros eles são praticamente soberanos, eles estão em todo lugar. São seres muito poderosos, de uma inteligência e de poderes sobre-humanos. Então não tem como um ser humano qualquer, uma pessoa comum, bater de frente com eles. É impossível, né? Vai ser um massacre, um banho de sangue. Então eles se unem para poder fazer frente aos vampiros, poder ter alguma chance nessa guerra, né? Nessa batalha, por assim dizer. E esses caçadores têm algumas características bem interessantes para vocês entenderem aqui, né? O pessoal que acompanha o canal, é muito interessante isso daqui. Geralmente esses caçadores, eles são canhotos. Eles são canhotos, não sei o motivo exato disso, mas na maioria das vezes, dos que eu conheci, todos eram canhotos. Eles tinham essa característica em comum. Outra característica é que 99,9% das vezes esses caçadores têm uma tatuagem no braço esquerdo que é uma cruz de Malta, certo? Eles têm aquela cruz de Malta tatuada no seu braço esquerdo para simbolizar que eles são caçadores, que eles pertencem a essa ordem. E todos os outros caçadores se reconhecem os outros através dessa tatuagem aí. Alguns ritos de passagem são feitos nesse período, né? Quando o aspirante a caçador entra de fato nesse mundo, ou ele quer entrar nesse mundo, geralmente esses caçadores o acolhem, né? Quando acontece na cidade ou em algum local, isso é muito comum de acontecer em cidades interioranas. Quando há um assassinato muito estranho, né, um assassinato brutal e envolve essa questão de sangue, corpo sem sangue, cabeça arrancada, o corpo dilacerado e a polícia não sabe, não tem digital, não tem suspeito, não tem nada, não tem filmagem, já subentende-se que foi um ser sobrenatural. Geralmente já se associa a vampiros, porque lobisomens não costumam atacar assim. Então, na cara, eles geralmente arrastam a pessoa para o matagal e não desmembram todo o corpo. No caso dos vampiros, isso já acontece. Justamente para forjar um ataque de lobisomem. Então, isso é bem comum. Então, esses caçadores procuram por essa pessoa, essa vítima aí, e oferecem a ele toda a ajuda. Primeiro, eles explicam, né, o que foi que aconteceu de fato, já que a polícia não tem nenhuma explicação. E fornecem ajuda, fornecem armamento, treinamento e o juramento. É feito um juramento desse novo membro dessa ordem, onde ele vai jurar combater o mal, no caso dos vampiros, até o último dia de sua vida. Ou seja, a partir daquele momento ele se transforma numa arma. Esse caçador ou caçadora, que tem caçadoras também, dedica todas as suas energias e toda a sua concentração, todo o seu tempo na caça aos vampiros, no extermínio aos vampiros. E na Idade Média, os vampiros quase foram exterminados por um grupo de caçadores. Para quem não sabe, os templários caçavam vampiros também, não só vampiros, mas lobisomens, demônios e vários outros seres sobrenaturais. Os cavaleiros da Ordem Dourada também, enfim, tinha várias ordens na época da Idade das Trevas, pois foi uma época em que as criaturas sobrenaturais eram muito fortes, eram soberanas, elas dominavam o mundo. E, em contrapartida, a Igreja Católica tomou providências contra isso. E uma dessas providências foi gerar caçadores especializados em caçar essas criaturas. Para vocês terem uma ideia, os templários tinham um Atame de Licon, que é uma arma específica para lobisomem, para matar lobisomens, que só foi reaparecer de novo nos tempos atuais. Ou seja, eles já tinham essa arma. Então esses caçadores não são uma criação atual, são muito mais antigos, são quase na mesma época da criação de muitos clãs vampíricos, inclusive. Mais diferente da Idade das Trevas, onde o jogo virou para a humanidade, hoje em dia é o contrário, esses caçadores estão quase à beira da extinção, pois os vampiros se fortaleceram muito e começaram a exterminar também esses caçadores, eles ficaram marcados também. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, esses caçadores eles procuram viver o mais discretamente possível, eles não vivem em sociedade, não vivem, certo? Como, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem a sua casa, tem sua família, tem sua rotina, esses caçadores não.
Eles vivem de pequenos golpes, né, pequenos atos, como eu poderia dizer, ilegais para poder sobreviver, já que eles não têm um emprego fixo. E eles são nômades também, eles vivem se mudando de cidade em cidade, de país, às vezes até país, para poder buscarem os vampiros e também fugir das autoridades, já que eles também são procurados pela polícia por assassinato. Lembrando que muitos vampiros, quando são decapitados, o corpo ele se deteriora muito rapidamente, ele envelhece todos os anos que ele deveria ter envelhecido na sua vida. Então, geralmente os caçadores eles cortam a cabeça do vampiro e põem fogo no corpo. E se algum policial, autoridade local, xerife, qualquer um, vê uma cena dessa, vai jurar que ele está matando um ser humano, mas não. Então, como ele não tem tempo de explicar essa situação, acaba que esse indivíduo ele é procurado por assassinato, vira suspeito de muitos crimes e acaba virando foragido. Então, eles também não param por essa razão. Lembrando que esses caçadores têm uma força de vontade, um senso de justiça, por assim dizer, muito grande. Então eles são muito difíceis de lidar. Não tem muito diálogo com eles. Eles são perigosos, né, devido a todos esses anos de caça aos vampiros, de lidar com esse meio. Acabam se tornando psicóticos e representando aí um perigo não só para si mesmo, quanto para todo mundo que está ao redor. Então, se você conhecer um sujeito muito calado, muito isolado, que tem um comportamento muito antissocial, que não aparentemente não tem nenhum tipo de vínculo, tome cuidado que você pode estar diante aí de um caçador de vampiros, especificamente, certo? Enfim, pessoal, acredito que esse vídeo está esclarecendo um pouco a respeito desse assunto dos caçadores, pois muita gente me pergunta sobre isso e essas são as informações reais que eu tive a chance de colher conversando com um desses caçadores há uns anos atrás. Então eu tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre isso, pois eu conversei com o cara e o cara me confirmou tudo isso, certo? E propriedade nesse assunto é raro porque ninguém tem livros falando sobre isso, certo? Enfim, você que acompanhou o vídeo até o final, agradeço muito, pois muita gente não acompanha e às vezes a dúvida sua tá no vídeo que você não assiste. Aí é complicado, né, pessoal? Vamos assistir o vídeo até o final. Vamos deixar esse like, vamos se inscrever no canal. O narrador tá chegando aí dos 300 inscritos. Vamos aumentar essa corrente aí para levar o conhecimento do sobrenatural para cada vez mais pessoas. Enfim, vamos estar batendo essa meta aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo que o narrador agora está postando vídeo todo dia às 16 horas, certo? Então acompanha aí, todo dia às 16 horas vai ter vídeo novo aqui no canal. Enfim, pessoal, só tenho a agradecer a vocês, né, por estarem cada vez mais ativos aqui. Fiquem ligados, pois novidades virão no canal muito em breve. E é com essas palavras românticas que eu deixo vocês aqui, pessoal, e até breve, meus pequenos.